Boa noite, irmãos, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para adorarmos a Deus juntos, apesar da distância. E a gente separou 2 louvores aqui e que esses louvores possam tocar o coração dos irmãos e que a gente possa viver essa verdade em nossas vidas. Amém? Essa próxima música, quem fez foi a Bruna, é uma música que tem um tempo já que ela fez e que fala bastante aos nossos corações. E a gente gostaria de compartilhar com os irmãos e que essa mensagem também possa alcançar o coração dos irmãos. Forças para caminhar.
ti que eu preciso, é de ti que eu necessito. A vida perde o valor se não for pelo teu amor, se não for por ti, Senhor. Não há sentido sem teu favor e direção, pois só tu és o dono do meu coração. Sei que em ti encontro paz e abrigo, forças para caminhar. Em outras coisas já procurei, mas o meu coração não pôde achar. Até que um dia o teu olhar me encontrou e me resgatou, e me mostrou que é de ti que eu preciso, é de ti que eu necessito. A vida perde o valor se não for pelo teu amor, se não for por ti, Senhor. Não há sentido sem teu favor e direção, pois é de ti que eu preciso, é de ti que eu necessito. A vida perde o valor se não for pelo teu amor, se não for por ti, Senhor. Não há sentido sem teu favor e direção, pois só tu és o dono do meu coração. Amém. Que os irmãos sintam a graça de Deus, a presença do nosso Pai, cada dia nessa semana que começa. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus, meus irmãos. A mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite, ela está escrita aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 2, e eu quero ler juntamente com todos os irmãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Amém? O profeta Isaías aqui ele está falando a respeito do próprio Jesus Cristo, e ele faz uma comparação entre Jesus e uma luz muito intensa que resplandecia sobre as pessoas, sobre toda a humanidade que estava condenada à morte. E é interessante que ele enfatiza dizendo que as pessoas estavam andando em trevas. Irmãos, em 2001 houve um racionamento obrigatório de energia porque os governantes não investiram o que deveria ser investido na questão energética do país. E com isso, muitas indústrias tiveram que racionar, que diminuir a sua produção para poder racionar a energia. Com isso também,
os comerciantes e as pessoas de uma forma geral tiveram que fazer esse racionamento de energia para evitar que o sistema como um todo entrasse em colapso e complicasse ainda mais a situação. Com isso, o país teve uma grande perda, né, na questão econômica, e muitas pessoas tiveram grandes prejuízos por causa daquilo que ficou depois conhecido como o apagão. Mas vocês sabiam que existem já alguns escritores cristãos que falam que existe ainda um apagão pior do que esse que eu acabei de descrever para vocês? Esse apagão, ele é conhecido como um apagão espiritual. No livro de Números, no capítulo 33, aconteceu um fato curioso. A Bíblia relata que Deus chama Moisés para dar algumas orientações para ele, falando a respeito da chegada deles na Terra Prometida. E a primeira orientação que Deus dá para Moisés é que quando o seu povo chegasse em Canaã, a primeira coisa que eles deveriam fazer era expulsar aquelas pessoas que residiam ali, destruir todos os seus altares, destruir todas as imagens e todos os utensílios que eram utilizados nas suas práticas pagãs. Deus não queria que o seu povo fosse contaminado pelas mesmas práticas e pelos mesmos pecados que o povo cananeu. Mas quando aquelas pessoas chegaram ali em Canaã, elas não obedeceram às ordens que Deus havia dado. Eles não obedeceram às orientações que o Senhor havia dado. Ao contrário disso, eles passaram a se relacionar com aquelas pessoas, deixando Deus profundamente desapontado. E a partir daí, a vida dos israelitas, a vida espiritual do povo de Deus teve um grande declínio. Mas por amor a eles, Deus ainda estabeleceu os seus profetas e os juízes para que, através das suas orientações e dos seus conselhos, eles pudessem voltar a se relacionar mais uma vez com Deus. Irmãos, a gente vê através desse relato o quanto o ser humano ele se esquece rapidamente dos benefícios do Senhor. Aqui, se você parar para observar, você vai ver que no apagão energético, ele pode, no primeiro momento, trazer algum prejuízo, mas depois, com o tempo, o mercado reage e aquelas pessoas voltam a obter os seus lucros. Mas no apagão espiritual, que começa como uma pequena fissura em algum cabo, em alguma conexão, se aquilo não for rapidamente consertado, ele pode trazer um dano que pode ser irreversível, pode ser um dano para toda a eternidade. E o problema é que as pessoas estão alheias a isso. É como diz aquele ditado, né? Que tem muito crente brincando de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Em uma passagem bíblica, nós lemos que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém a quem ele possa destruir. Irmãos, o Satanás ele está articulado com seus demônios a fim de levar um maior número de pessoas ao pecado e, consequentemente, à morte. E aí você pode se perguntar, e aí, como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para que a gente possa se livrar de uma situação como essa? E a resposta que eu tenho para você, ele está aqui no livro de Salmos, no capítulo 105, e eu queria ler com todos vocês essa passagem.
Na verdade, está escrito a passagem no livro de Salmos 119, no versículo 105, que diz o seguinte: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo, obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor de minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviarei dos teus preceitos. Então, irmãos, aqui o Senhor, ele nos orienta como nós devemos agir diante de situações como essa que nós acabamos de ver. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o segredo é nos alimentarmos todos os dias com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento, a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos e que nos dá discernimento para enfrentarmos os problemas que surgem no nosso dia a dia. Ele diz ainda que fez um juramento e confirma que obedecerei às tuas justas ordenanças, porque as ordenanças de Deus, elas são justas. Deus não pede nada que seja algo mirabolante, algo que nós não consigamos realizar, que nós não consigamos fazer na presença do Senhor. Ele diz que está extremamente aflito, mas pede para que Deus o vivifique. A palavra de Deus, irmãos, a unção de Deus sobre as nossas vidas faz com que nós sejamos avivados a cada dia. E ainda que a situação esteja caótica, a palavra de Deus sempre nos enche de esperança e de vida. Ele ainda fala que ele diz: aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. Quantos de nós muitas vezes achamos que não temos nada para oferecer a Deus? E aqui o salmista diz que pede para que Deus aceite as ofertas de louvor da sua boca. Então, a partir de agora, a partir de hoje, comece a declarar e comece a louvar, mais ao Senhor e pedir que Ele aceite as suas ofertas de louvor. Muitas vezes nós não temos tempo, nós inventamos desculpas, na verdade, para servir a Deus da maneira como Ele realmente merece. Nós às vezes paramos na frente de uma televisão para assistir uma série, paramos na frente da televisão para assistir um filme e muitas vezes não dispomos um pouco do nosso tempo para ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus que alimente o nosso espírito. Um dia desse eu vi uma moça dizendo que toda vez que alguém mandava uma mensagem ou um áudio para ela que fosse mais de 5 minutos, ela nem abria esse áudio. Então, irmãos, e quantas vezes nós paramos muito mais do que 5 minutos para nos enchermos de algo que não produz nada benéfico para as nossas almas, para o nosso espírito. Vamos refletir também a respeito disso. E ao final ele diz que os ímpios armaram uma cilada, mas não me desviarei dos teus preceitos. Ainda que alguém arme uma cilada para você, não se desvie dos caminhos do Senhor. Saiba que o Senhor está sempre do seu lado, buscando te orientar, buscando fazer aquilo que é o melhor para o seu povo, assim como ele deu as orientações para Moisés. Mas aquelas pessoas passaram por situações difíceis, porque elas não obedeceram os preceitos, não obedeceram as orientações de Deus. E é por isso que muitas pessoas estão seguindo por este caminho, fazendo como
o povo israelita, alguns daqueles israelitas fizeram, se desviando dos caminhos do Senhor e entrando naquilo que muitos teólogos, muitos escritores cristãos estão chamando nos dias de hoje de apagão. O apagão espiritual, irmãos, é algo que tem prejudicado muitos cristãos. Eu me lembro que certa vez a minha irmã me chamou para fazer uma viagem com ela para ir até Ponta Porã e no meio do caminho, já era à noite, a gente pegou um buraco na estrada e um dos pneus do veículo acabou furando e nós não tínhamos uma lanterna para poder iluminar ali e fazer aquele reparo. E o carro da minha irmã era um carro preto, que dificultava ainda mais, não sabia onde que colocava o macaco, qual era a posição ali para colocar o macaco no carro. Tivemos muita dificuldade para poder colocar os parafusos no cubo de roda ali. Aquela experiência foi uma experiência tenebrosa. Então, o breu, as trevas, é algo que nos prejudica de forma imensurável. E aqui, olha só o que é que o Senhor fala no livro de João, no capítulo 8. Deus, ele nos dá uma resposta em relação a tudo isso que nós falamos nessa mensagem. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só que maravilha, irmãos. A promessa que o próprio Jesus fez para o seu povo, que todo aquele que o seguir, ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que você seja abençoado e também toda a sua família. Que Deus fortaleça todos os dias e que, em nome de Jesus, nós passaremos por essa crise, por essa pandemia e, em pouco tempo, nós estaremos glorificando ao Senhor pela vitória que é nossa, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Um forte e fraterno abraço.